Então, bom dia a todas e todos. Estou muito feliz de encontrá-las, todos, depois de um longo tempo que a gente não se vê. Algumas de vocês eu encontrei algumas vezes, a gente fez um grupo de estudo sobre algumas obras aí do Paz. Não conseguimos fazer mais encontros porque eu peguei Covid. Aí eu, minha esposa, eu não fiquei mal não, filho. Não até não tive problemas maiores, mas minha esposa chegou a ficar um pouco pior, e, enfim, aí depois disso minha vida embananou por completo, e aí a gente teve o retorno, a, a decisão de retorno das aulas remotas, e, enfim, foi isso que aconteceu. Eu queria até ter continuado com o grupo de estudo, apesar de não estava muita gente, mas estava bem legal, estava bem interessante, acho que as discussões estavam boas. Mas agora a gente estamos todos e todos aqui uh, juntos novamente, né? Apesar da distância, e eu espero que a gente tenha um bom semestre letivo nesse período. Então, hoje eu estava querendo falar com vocês sobre das orientações sobre como vai ser a disciplina ao longo desse semestre, falar um pouco sobre como vão ser cada um dos bimestres, sobre os assuntos, tirar dúvidas de vocês e fazer uma revisão. Então, a ideia é que até 10h30 a gente tenha seja mais voltado a aula para essas questões burocráticas, administrativas, e a segunda metade da aula seja voltada para uma revisão sobre o conteúdo que a gente passou, que eu ministrei antes da pandemia, e para a gente poder retomar a partir da aula que vem, também com conteúdo, mas também trazendo conteúdos novos, tá bom? Então é isso, bom dia a todos vocês. Para falar um pouco sobre essa questão das partes dos assuntos mais administrativos, ou sobre como a gente vai colocar a disciplina, né, como no decorrer do semestre, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? E aí mostrar um pouco sobre como que eu estou planejando esse semestre, tá? Então, vocês todos já estão cadastrados no Google Sala de Aula, né? Lá no Google Sala de Aula, quando vocês entram na turma, vocês têm o acesso ao mural, vocês, enfim, já tiveram uma boa dose de aprendizagem com o Google Sala de Aula a partir das atividades de ambientação, e aqui na nossa disciplina, vocês estão vendo minha tela, tá? A tela de professor, a tela de vocês tem uma outra diferença, mas vocês estão vendo aqui a minha tela. Então, na nossa disciplina, vocês vão ter esses tópicos aqui, tá? De orientações gerais, um outro dos trabalhos bimestrais, vocês vão ter um trabalho para o primeiro bimestre e outro trabalho do segundo bimestre, tá? Aí vocês vão ter, a partir disso aí, os tópicos das aulas, propriamente ditas, as unidades das aulas. Então, o primeiro tópico é Poder, Política e Estado, que a gente já iniciou, e aqui tem alguns materiais, tá? Com algum que eu disponibilizei para vocês, um sobre poder e legitimidade, sites da internet, outros estados e tipos de dominação, segundo Max Weber, um vídeo no YouTube que eu disponibilizei para vocês, depois um sobre política, formas de organização do Estado, que é um outro site que vai falar um pouco sobre o que é a política, quais as formas que o Estado acaba tomando, o Estado moderno, e um teste de aprendizagem que eu já coloquei para vocês fazerem, já foram entregues alguns, mas só foram atribuídos 16 trabalhos, sendo que tem 25 alunos. Eu não sei por que, depois eu tenho que ver. Mas, enfim, tá, porque foram entregues 16 e tem 16 pessoas que ainda não entregaram esse material, esse teste. E aí a gente tem outros tópicos que ainda não apareceram para vocês, que é o tópico do Estado moderno, formação do Estado brasileiro, em que eu quero, inclusive,
trabalhar uma obra que está numa obra, a gente poder discutir um pouco sobre uma obra de visual, chamado Sessão do Conselho de Estado, da artista Georgina de Albuquerque, que é essa obra aqui, enfim, que é uma obra que está no PAS, o segundo ano. Talvez a gente consiga fazer um debate sobre Cortiço, que trata de dos períodos, né? Na verdade não é sobre isso, mas ele traz esse contexto de um dos períodos do Estado brasileiro, né? No final especialmente o final do Império. A gente tem o item 3 sobre democracia, teorias da democracia, e o capítulo, a unidade 5, sobre cidadania e direitos humanos, onde também a gente vai trabalhar algumas obras que vão estar no PAS, como a Constituição Federal, particularmente o capítulo 2, que trata dos direitos sociais, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Esse material ainda está como rascunho aqui, eu ainda não postei para vocês, que eu quero colocar alguns materiais de referência, tá certo? Então, o que está aparecendo para vocês, basicamente, são as orientações gerais sobre o trabalho do primeiro bimestre e o item 1, Poder Político e Estado, tá certo? Sobre as orientações gerais, eu não estou acompanhando aqui o chat, não sei se vocês estão escrevendo. Tá. Qualquer dúvida que surgir, vocês podem me interromper ou abrir o microfone ou colocar no chat, tá? O do chat eu não vou ver agora que eu estou compartilhando a tela com vocês, mas quiser interromper, ou coloca no chat, assim que eu finalizar aqui, eu abro lá o chat para visualizar se tem alguma pergunta. Então, em relação às orientações gerais, tá? Eu tive que fazer um novo plano de ensino, com diferença em relação àquele original. Esse plano de ensino, ele está já falando um pouco sobre como vai ser a avaliação, como serão os instrumentos, os recursos didáticos que eu vou utilizar, e também como vai ser a dinâmica de aulas. Então, basicamente, a gente vai ter 2 momentos de aula. Os momentos semanais, um que vai ser das aulas, atividades síncronas, que são esses encontros ao vivo, essas aulas ao vivo, usando o Google Meet, e outro de atividades assíncronas, em que vocês vão ter que estudar por iniciativa própria, né, e fazer, inclusive, o trabalho, né, tá disponibilizado, inclusive, para vocês fazerem um trabalho final do bimestre, tá? Nossas atividades síncronas vão ocorrer às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, tá? Que é o horário tradicional das nossas aulas. E elas vão ser registradas, assim como o SGA, a marcação de presença vai ser por meio da entrega dos estudos, né, das avaliações. Sejam os testes de aprendizagem, que a gente vai passar o total do primeiro bimestre, o total de 5, um para cada encontro que a gente vai fazer, seja o trabalho bimestral, que entregando o trabalho bimestral, vocês vão ter a presença marcada nas aulas de segunda-feira, que seriam as aulas de segunda-feira, que eles estão destinados à aula de segunda-feira, tá? E que vai ter um trabalho que vale uma pontuação bem grande, que vale 5 pontos, tá? E continua um trabalho voltado para aquela mesma temática que foi passado antes da paralisação. No segundo bimestre, a gente vai ter também os testes de aprendizagem, que vão ser 5 também, no valor de 1 ponto cada, e também teremos mais um trabalho bimestral com uma outra temática, né, que tem a ver com a primeira, mas que vocês vão poder fazer também ao longo do bimestre. Então, só para colocar, então essas orientações gerais, elas também estão no plano de ensino de vocês. Professor, Diga. se eu falei de um trabalho que vale 5 pontos, e assim, se alguém se lascar nesse trabalho aí, vai se lascar na nota, porque vale 5 pontos. Essa é a intenção. Então, assim, se não fizer, a intenção é o seguinte, Isaac, ele é um trabalho que tem um peso muito grande, metade da nota.
Ele é um trabalho, por isso que eu disponibilizei ele já desde o início, né? Vocês já sabem o que vocês vão ter que fazer para vocês fazerem esse acompanhamento até o final do semestre. Então é importante que vocês façam o trabalho, tá? Essa é a importância, façam o trabalho. Quem não fizer, não, professor, não quero fazer, vai estar automaticamente de recuperação, né? E aí eu vou ter que passar, pelo menos, enfim, algum trabalho, alguma prova para você fazer de recuperação. Ainda não sei qual a recuperação que vocês vão fazer, mas vai ter que fazer. Então, é um trabalho que vocês vão ter que fazer. De todo modo, ele é obrigatório ser feito. Não dá para o aluno falar assim, não quero fazer esse trabalho, eu vou tentar fazer só as outras coisas. Se você fizer só as outras coisas, você já vai estar automaticamente em recuperação. Mas não é um trabalho, como a Amanda colocou aqui, não é um trabalho tão difícil, tá? E eu vou estar à disposição de vocês, inclusive nas segundas-feiras, mas outros horários de atendimento, de reunir com vocês, se estiverem com dificuldade, e de ajudar vocês a fazerem a pesquisa sobre aquele assunto, tá? O que é o trabalho em si, tá? Primeiro, a gente vai estar aqui nas atividades, no trabalho bimestral, é basicamente aquilo que eu falei para vocês, né, de passeio de instruções. Vocês vão ter que pegar algum algum país que está passando por uma crise política séria, uma crise de legitimidade, e eu coloquei aqui, orientei para alguns países, mas se vocês encontrarem algum outro país que passa por essa crise, vocês podem discorrer sobre ele. Mas a gente está numa situação, eu posso abrir para vocês, inclusive, esses aqui são países que estão passando por crises agora, mas a gente pode pensar em vocês fazerem trabalho sobre crises políticas que já ocorreram e, de certa maneira, foram resolvidas, tá? Mas o que eu quero que vocês façam a pesquisa? Qual país, né? Um pouco desse histórico desse país, coisas que vocês encontram no Wikipédia da vida, tá? O tipo de Estado, o tipo de governo, a forma e o sistema de governo, se é um Estado absolutista, se é um Estado comunista, se é um Estado fascista, enfim, a tipologia de estados a gente vai ver a partir da semana que vem. Na outra semana a gente vai ver essa tipologia de estado, as formas e sistemas de governo que vocês já visualizaram, né? Se é um sistema parlamentarista, se é um sistema presidencialista, se tem um sistema eleitoral diferenciado, pluripartidário, ou monopartidário ou bipartidário, enfim, são questões de assuntos que a gente viu, que está no livro didático de vocês, né? Vocês podem ter à mão, enfim, tá. E eu também consegui a versão do livro didático de vocês digitalizado, que eu vou postar aqui na sala de aula, que já tem todo esse material aí pela internet. Quem está com dificuldade de ter o livro, esqueceu lá no campus, mas pode ir lá buscar, inclusive, tá? Então, vocês vão ter que descrever o tipo de Estado, a forma e o sistema de governo, como se dá a participação política dos seus cidadãos, qual é o sistema partidário que é daquele país, a origem e o desenvolvimento da crise e dos conflitos. Então, vocês vão conseguir ter acesso a isso por meio de reportagens, enfim, o próprio Wikipédia tem essas informações, e os atores que se contrapõem e quais são seus interesses. Então, se tem uma crise política, provavelmente tem grupos disputando poder. Então, quem são esses grupos que estão disputando poder? Quais são os países que estão vivenciando isso de certa maneira? A Bolívia, né? A gente tem uma governante aí que, enfim, que deu um golpe, né? E prometeu chamar a eleição e não chamou. A gente tem o Chile, que teve algumas manifestações antes da pandemia e que agora deu uma arrefecida. Hong Kong, que é um país, quer dizer, na verdade, ele estava vinculado até pouco tempo atrás, década, acho que pouco de 10 anos, acho que foi em 99 que Hong Kong separou, estava vinculado ao Reino Unido e foi devolvido à China, e aí agora, apesar de não ser um país, enfim, ele tem uma autonomia em relação à China, mas a China querendo manter
uma soberania em cima de Hong Kong, então tem uma situação complicada lá em Hong Kong. Iêmen está passando por uma situação, ou passou por uma situação complicada. Líbia, onde inclusive tem Líbia e Síria passando por guerras, né, por conflitos armados. A República Centro-Africana da mesma maneira. A Venezuela também, né, enfim, você tem um governante aí que enfim, é tido por vários como ditador, por outros como salvador, mas enfim, você tem uma crise na Venezuela. A Bielorrússia, ou Belarus, que está ali na esfera de influência da Rússia, que também, inclusive, tem passado, nesses últimos tempos, o presidente foi reeleito com 80% dos votos, mas numa eleição tida como fraudulenta. Então, são alguns países. E agora estava me vindo à cabeça que a gente tem uma situação também complicada vivida pelo Líbano. Vou colocar o Líbano aqui como uma possibilidade, que inclusive em Beirute teve uma explosão, e depois dessa explosão começou uma série de manifestações, e a própria formação de governo formação de governo no Líbano, ele é complicado. Eu vou passar, enfim, algumas fontes para vocês, umas fontes de informação para vocês. Um deles é o Wikipédia, outros vocês vão achar no Google. Tem um podcast que eu gosto muito, chamado Petit Jornal, tá? Vou escrever aqui no chat, inclusive para vocês, mas em francês. Eu não sei se é jornal. Ô, Pedro. Oi. Então, você tem a relação dos grupos? Porque eu acho que ninguém mais lembra mais que diabo de grupo que tem. Então, não tenho a relação. Talvez eu tenha na minha mochila, mas eu acho que eu não vou ter. Mas eu acho que vocês têm liberdade. Deixa eu ver aqui se eu estou na minha pasta. Vou pegar aqui na minha pasta, ver se eu tenho essa relação dos grupos. Se eu tiver aqui, eu passo para vocês, disponibilizo aqui no Google Sala de Aula, tá? Pode fazer individual? Não, tem que ser em grupo. Tem aqui uma relação... Não, deixa eu ver se tem essa turma de vocês, tá? Não, só tem listas de presença de vocês. Não tem relação de grupos. Eu não sei se vocês chegaram a me passar essas relações. Eu tenho para mim que não, tá? Então, vocês vão ter que formar novamente esses grupos, combinar entre os colegas de vocês, tá? E qual é a ideia? Então, vocês vão ter que reconstruir esses grupos. Eu não tenho aqui, então... grupos de 3 a 5 pessoas, tá? Então, se vocês são 25, 26 alunos, vocês vão ter várias possibilidades de grupo. Qual é a minha ideia? Vocês podem até escolher o mesmo país, eu não tenho problema em relação a isso. Se tiver grupo repetido, de vocês escolherem um mesmo país, tá? Então, eu dei sugestões de países aqui. Tentem, enfim, variar um pouco, né? Falar só sobre países muito próximos, sei lá, Venezuela. Todo mundo vai querer falar sobre Venezuela. Eu acho que pode ser interessante vocês aprenderem as situações de outros países que são menos próximos ou que vocês conhecem menos, vocês vão estar aprendendo coisa nova. Então, abram essa possibilidade, o material. Se vocês tiverem dificuldade de achar alguma coisa, o grupo entra em contato comigo, que eu vou disponibilizando, eu vou ajudando vocês a construir isso, tá? Então, o que vocês vão poder fazer antes? Vocês teriam que apresentar isso, tá? A minha ideia era que vocês apresentassem em sala de aula. Então, como a gente não vai ter mais essa necessidade ou essa possibilidade, porque a gente não está mais tendo encontros presenciais, a minha ideia é fazer alguma coisa nova que, inclusive, permita a gente fazer coisas mais interessantes do que ser uma mera apresentação, do trabalho. Então, a ideia é que vocês possam fazer
3 tipos de produto a partir desse trabalho. Ou um texto, tá? Sobre aquilo, de no mínimo de 3 páginas. E aí eu já vou falar, gente, um texto de no mínimo 3 páginas de coisas escritas por vocês. O Google Sala de Aula, ele tem uma ferramenta que permite a verificação de plágio, tá? Então, se vocês colocarem uma cópia de algo que está na internet, eu vou encontrar, tá certo? Então, tem que ser um texto escrito por vocês. Vocês podem, eventualmente, fazer dentro do texto uma citação de alguma fala, de algo que é passado no texto, mas vocês têm que citar a fonte, tá? Se tiver dificuldade, saber como que eu cito um outro texto e tal, etc. Vocês podem me procurar, a professora, ou quem está dando aula de língua portuguesa para vocês, se eu não me engano, é Maria Eneida, né? Professora Eneida. Então, pode procurar a Eneida também, mas eu posso ajudá-las nessa parte também de formatação. Então, uma das possibilidades é fazer um texto, de no mínimo 3 páginas, sobre esse assunto, respondendo aquelas questões que eu coloquei. A outra possibilidade é fazer um vídeo de no mínimo 7 minutos sobre o assunto. Ou outra possibilidade é fazer um podcast, que é uma gravação de áudio de também no mínimo 15 minutos. Como é que vocês vão gravar o vídeo? Vocês podem utilizar aí algumas ferramentas online de gravação, de encontro e gravação de vídeos, como, por exemplo, o próprio Google Sala de Aula, o Google Meet. Só que, se eu não me engano, o Google Meet, a versão do e-mail de vocês, quer dizer, a versão do e-mail pessoal não permite gravação. Vocês teriam que entrar com o e-mail institucional, ou seja, o e-mail do IFB, que vocês também têm acesso para poder fazer essa gravação. Pelo Google Meet, né? Como a gente vai gravar as aulas. Mas, enfim, tem outras ferramentas também que vocês podem gravar, não necessariamente precisa ser o Meet, tá? Vocês podem gravar como se fosse um jornal, né? Vamos falar um jornal nacional, falando sobre um país. E aí vocês fazem um vídeo sobre aquilo. Vocês podem gravar um vídeo que não seja, vocês nem apareçam, mas vocês vão narrando o vídeo e vai mostrando imagens do país, alguns dados, enfim, tem essas possibilidades. Tem um editor de vídeo que eu acho que é um editor muito simples de utilizar, que é o da Microsoft mesmo, o Movie Maker, que é muito fácil de utilizar, que vocês podem utilizar. Tem outros que são gratuitos e um pouco mais complicados, como o Kdenlive, que é um que eu uso, e que vocês podem utilizar também. E se tiverem necessidade, enfim, quiserem, eu quero fazer um vídeo, só que eu não sei fazer, então fala comigo que eu ensino vocês, dou o caminho das pedras, tá? Sobre edição de vídeo. E se quiserem fazer um áudio também, tem um podcast, né? Quiserem fazer a gravação de um áudio, você tem alguns programas que podem fazer isso, vocês podem gravar a voz de vocês, enfim, por meio do Google Meet, depois ficar só com áudio, ou então podem fazer direto via um aplicativo que é simples de usar, chamado Anchor, cujo o nome eu vou escrever aqui no chat, tá? E que vocês podem ter acesso também. E ele, enfim, ele é simples, ele dá para você colocar efeitos sonoros, musiquinhas, etc., para vocês fazerem. Então, são essas 3 possibilidades aí de fazer o trabalho final de vocês, tá bom? Eu sei que vocês vão tirar de letra que vocês são muito bons, muito boas fazendo todas as atividades que vocês fazem, tá? Bom, é isso. Alguma dúvida em relação a esse trabalho? Primeiro trabalho, tá? Então, vocês têm algumas possibilidades aí de atuação, tá? Então, não, o vídeo, Samuel, enfim, às vezes você quer que só uma pessoa, uma voz apareça, então não tem problema. Se a sua voz é mais bonita que a das outras pessoas, você pode só uma pessoa, mas todo mundo tem que produzir o vídeo, né? Ou fazer a pesquisa, enfim. Essa forma, como é que vão ser feitas,
A minha sugestão é sempre que todo mundo participe, que a coisa mais legal do mundo é todo mundo participar, aparecer, participar também, na medida do possível, da edição, que isso é algo que depois vocês aprendendo agora, vocês vão ter mais facilidade. Tem outros editores de vídeo também que são pelo celular. Eu lembro que tinha um que era... qual é o nome do editor do celular? Viva Vídeo, tá? Eu acho que é Viva Vídeo. É um bem simplesinho também. Enfim, tem outros editores que você pode fazer o vídeo pelo celular, e né, cada um grava um pedaço e depois edita tudo pelo celular, cada um pega um pedaço de pega uma foto, uma imagem, e faz um roteiro, enfim, vai dar um trabalho, mas é um trabalho legal, tá? O primeiro trabalho que vocês vão ter é fazer a pesquisa, tá? Se vocês forem fazer o vídeo. Agora, não é uma pesquisa exaustiva, eu não quero... enfim, basicamente, o que vocês têm que fazer de pesquisa é responder aquelas perguntas que eu coloquei, aqueles 6 pontos que eu coloquei dentro do trabalho aqui. Conseguiram fazer uma pesquisa que responde a esses 6 pontos, e isso vocês vão achar muito facilmente no Wikipedia, no Google, de maneira geral, e vocês vão agora, depois que conseguir um material que responda esses 6 pontos, vocês vão poder fazer o trabalho, tá? De vocês. Então, esse é o trabalho do primeiro bimestre. Estou à disposição, formem os grupos, estou à disposição. Professor, reúne com a gente, porque a gente está com dúvida, está querendo uma orientação em relação a isso. Então, a partir de de sexta-feira, eu já estou à disposição para tirar as dúvidas que surgirem em relação a esse trabalho. As outras coisas são atividades, esses testes, que alguns vão ser nesse formato do Google Formulário, outros podem ser uma pergunta curta que vocês vão ter que responder, que tem a ver com o assunto de sala de aula, tá? Então, deixa eu colocar aqui de novo aqui. Então, basicamente, é essa o nosso semestre. Então tem um plano de ensino. O importante aqui é vocês estarem também acompanhando o cronograma de aulas, né? Então, o que a gente tem aqui, ó, em azul, é o que a gente tem do primeiro bimestre. Então, o que está em azul claro, são as aulas assíncronas, né, que eu vou estar lançando lá. Essas aulas eu só vou lançar a partir do momento que vocês me entregarem o trabalho bimestral, porque se vocês entregarem o trabalho bimestral, vocês estarão com presença nesses dias que estão aqui de elaboração do trabalho bimestral, tá? Então, o tipo de aula é à distância, assíncrona, a frequência e a avaliação vai ser por meio do trabalho bimestral, cuja data de entrega é 17/9, tá? 17 de setembro. As aulas síncronas, os encontros que a gente vai fazer ao vivo nas quintas-feiras, eles são um total de 5, no dia 20, no dia 27, no dia 3, no dia 10 e no dia 17, e eles vão ser sucedidos desses testes de aprendizagem, tá? Para vocês entregarem para mim, de acordo com a elaboração do material. Então, eu vou estar sempre fazendo essas atividades. Isso tem uma questão importante. Eu vou estar passando os testes de aprendizagem sempre para vocês entregarem. Eu vou passar antes da aula para vocês entregarem na próxima aula. Então, a gente vai falar sobre política e poder, sobre legitimidade, política e poder, na aula de hoje, enfim, e vocês vão ter um trabalho para fazer até o dia 27. Eu vou falar sobre no dia 27, na semana que vem, poder e política de legitimidade, eu vou falar na aula que vem, dia 27. Mas hoje eu já passo uma atividade valendo ponto para aquela aula. Então, eu quero que vocês estudem antes da aula aquilo que eu já vou passar. E assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai ter aula sobre absolutismo
e governos liberais no dia 3 de setembro, mas na aula do dia 27 eu já deixo um trabalho para vocês fazerem, uma perguntinha simples para vocês responderem no dia 27 para entregar já no dia 3/9, tá? Então a gente sempre vai fazendo isso. Antes da aula acontecer, vocês já vão ter que estudar aquele tema, tá certo? Enfim, sobre... Tá, eu estou vendo aqui, agora eu vou dar uma olhada aqui no chat. O que significa partidário? Sistema partidário é um sistema de partidos, tá? Então, a gente, no Brasil, tem um sistema pluripartidário. Então, já vou começar, a ideia é que a gente já trabalhe um pouco a revisão das aulas, né, que nós tivemos. Eu, inclusive, vou interromper o compartilhamento de tela aqui, que eu quero compartilhar com vocês só um PowerPoint sobre isso. Mas, basicamente, o partidário é aquilo que se refere a partidos. Então, todo país ele tem um sistema partidário diferente. Tem alguns países que têm um sistema bipartidário, é dividido em 2 partidos. Tem uns sistemas que são multipartidários, como o Brasil, que tem N partidos, vários, dezenas de partidos, e tem outros países que são monopartidários, que têm apenas, ou unipartidários, que têm apenas um partido, como os países comunistas, só é permitido a existência, como a China, Cuba, Coreia do Norte, só é permitida a existência do Partido Comunista, tá? E não tem outros partidos. Então, o sistema partidário, cada país tem um tipo. O Brasil já foi bipartidário. Durante a ditadura militar, só existiam 2 partidos, que era a Arena e o MDB, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou encontrar aqui para a gente fazer uma revisãozinha de 20 minutos, de 20 minutos a meia hora, do que a gente tinha visto, até porque vai servir, ajudar vocês a responderem a questão que já está no Google Agenda, no Google Sala de Aula. Deixa eu... Então, assim, para fazer eu vou colocar aqui para vocês. Então, para a gente fazer essa revisão de conteúdo, inclusive vai ajudá-los a elaborar esse trabalho final e vai ajudá-los a responder a pergunta que já está lá no Google, Sala de Aula, é sobre a questão de poder e legitimidade, tá? Toda forma de poder, todo exercício de poder, que é essa capacidade de influenciar na decisão das outras pessoas, tá? Ela pode ser ela é exercido principalmente quando um grupo ou uma pessoa tem uma maneira de fazer essa coerção das outras pessoas, ou seja, coagir a pessoa a agir de uma determinada maneira, ou seja, forçar a pessoa a agir de uma determinada maneira, mesmo que essa pessoa não queira, tá? Então, o poder tem essa dinâmica da força. Mas o poder, ele não se exerce apenas pela força. Ele, geralmente, o poder ele é aceito pelas pessoas, tá? Ele, de certa maneira, não só é aceito, como ele é desejado pelas pessoas. Então, a gente tem, seja, por exemplo, nos países que são países monárquicos, que tem, por exemplo, um rei, as pessoas aceitam a autoridade desse rei, sejam uma decisão do sistema de justiça que
que fala que você tem que pagar uma determinada indenização e que ou que a pessoa deve ser presa, ou que num processo de divórcio os bens devem ser divididos de determinada maneira, ou a pensão alimentícia é um determinado valor, as pessoas aceitam aquele poder, né? Aceitam aquela forma de exercício daquele poder. Então, se eu não consigo resolver um caso de um divórcio com minha esposa, especificamente num acordo, eu recorro ao poder judiciário. Ele tem legitimidade para fazer essa mediação entre a gente e tomar uma decisão que, por mais que eu não concorde, eu vou acatá-la, né? Então, essa aceitação do poder, a gente dá o nome de legitimidade. Uma outra forma muito clara de aceitação de um poder que não necessariamente a aceitação de um poder que a gente concorda e não necessariamente é o que a gente escolheu, se dá por meio do voto, da democracia. A democracia é baseada numa legitimidade. As pessoas, por mais que não concordem com a eleição de um candidato, elas têm que aceitar. E a gente aceita as regras do jogo, né? Essa é a ideia. Então, para o Weber, a aceitação do poder, ela gera aquilo que ele chama de dominação. E a sociedade humana tem basicamente 3 formas de dominação legítima, tá? 3 maneiras com que as pessoas, 3 tipos de dominação que as pessoas comumente aceitam. Existe a dominação tradicional, em que as pessoas aceitam determinada forma de exercício de poder, porque tradicionalmente a tradição diz que a pessoa deve aceitar. Então a gente aceita a autoridade dos pais ou das pessoas mais velhas, porque isso é o costume, né? O costume, a tradição, o conjunto da sociedade, né, as heranças históricas da própria sociedade, faz com que haja um tipo de aceitação de um determinado poder. Isso a gente chama de dominação tradicional, tá? O Weber chama isso como um tipo de dominação tradicional, aquilo que é aceito pela própria tradição e porque, enfim, os bons costumes, os costumes da sociedade dizem que você deve aceitar aquele tipo de poder. Então, a autoridade, por exemplo, paterna e materna dentro do seio da família, é um tipo de dominação tradicional. A gente simplesmente aceita porque, enfim, é o costume, todos devem aceitar. Outro tipo de dominação, que o Weber chama a atenção, é o tipo de dominação carismática, que não é baseado na tradição, não é porque várias gerações sempre foi assim e vai continuar sendo, né? Digamos, que essa, digamos, a forma do poder tradicional, da dominação tradicional, que a gente geralmente trata nos discursos do senso comum, mas existe um tipo de dominação que é uma aceitação de um poder de uma pessoa que não, ou de um grupo, principalmente de uma pessoa, o carisma ele está vinculado à figura de uma pessoa que traz algumas, podemos dizer, algumas habilidades extraordinárias e que nos faz acreditar nessa pessoa. Então, por exemplo, Jesus Cristo é um tipo de poder que se dá a partir de qualquer Jesus ou qualquer figura de máximo poder religioso, né, que faz grandes transformações na religião. A religião pode, muitas vezes, ela se dá a partir do poder tradicional, da dominação tradicional, mas porque, por exemplo, se a autoridade de um padre ou de um pastor, ele pode ser colocado como parte de uma dominação tradicional. Mas se ele não é na tradição que está vinculado toda a sua capacidade de influenciar o comportamento dos outros, mas no seu carisma, isso a gente chama de dominação carismática. Geralmente, uma pessoa que tem muito carisma, ela traz grandes transformações. O exercício de sua influência vai mudar a ordem das coisas. Então, se você for pensar na figura própria de Jesus, Jesus fala assim, olha, está escrito, ou seja, a tradição diz uma coisa, eu, porém, vos digo, né? Então, ou seja, eu estou trazendo uma nova interpretação da lei sagrada, ou uma nova lei, uma nova norma de conduta para vocês. Então, Jesus é essa figura que rompe com a tradição e ele vai buscar
influenciar o comportamento dos outros, ou seja, exercer o seu poder por meio do seu carisma. E isso a gente chama de dominação carismática. Se a gente tem, por um lado, a figura de Jesus como um cara que, né, exerceu o seu poder por meio do carisma, nós temos figuras talvez completamente opostas, né, de características opostas ou de finalidade, cujo exercício do poder é de finalidade completamente oposta, até de outro tempo histórico, que é a figura do Hitler, por exemplo. O Hitler, ele é uma figura que faz uma transformação completa, ou em grande medida, do poder instituído na sociedade alemã no século XX, no século XX, mais nos anos 20 e 30, chegando inclusive a levar a Alemanha a uma guerra contra outros países de grandes proporções, e de proporções jamais vistas. Como assim? O Hitler, ele assume o poder baseado, primeiro ele cria o Partido Nacional Socialista, o nazista, né, na Alemanha, coloca ideias novas que são novas, apesar de respirarem o espírito da época, né, o antissemitismo, por exemplo, estava já colocado ali, um certo autoritarismo já estava colocado ali, o fascismo na Itália já estava acontecendo, né, o Mussolini já estava ascendendo ao poder na Itália naquele momento, e o Hitler traz esses sentimentos anti-hegemônicos ou anti-imperialistas, inclusive, né, que via os países do Ocidente, como a Inglaterra, principalmente a Inglaterra, mas a França também, como inimigos da nação, mas ele traz toda uma transformação no pensamento e no poder político da Alemanha. Então ele cresce a partir do seu carisma. Então ele traz uma transformação, não vou falar uma revolução, mas ele traz uma transformação, as pessoas acreditam na figura do Hitler e passam a obedecer o Hitler, não pela tradição. Apesar do Hitler ser um cara reacionário, conservador, no sentido dos costumes, quer fazer com que a Alemanha volte ao costume, a um tipo de costume tradicional da Alemanha, mas a Alemanha já era diferente, ele vai querer transformar a Alemanha em algo novo, algo que seja um poder dentro do conjunto de países, um poder maior que outros, porque ela estava fadada àquele destino. Então, a França, a Alemanha faz a Alemanha tem toda essa transformação por meio desse carisma do Hitler. O Hitler transforma, suspende direitos políticos, fecha o parlamento, tudo baseado nesse poder carismático que ele vai exercendo e quase hipnotizando toda a população alemã, ou praticamente, ou boa parte da população alemã. Então, o fundamento do poder do Hitler é o poder carismático. Então, assim, isso não significa que o poder carismático é ruim, ou é bom, não. Falei, o Jesus, né, uma figura que, para a maioria das pessoas, uma figura boa, também utiliza o poder carismático. O Hitler, da mesma maneira. Outras figuras políticas no Brasil também exercem um certo fascínio e esse domínio carismático, né, capaz de subverter a ordem. Então a gente tem pessoa como Getúlio Vargas, que em certa medida também exerce o poder carismático, pessoa como o Juscelino Kubitschek. O Vargas chegou a construir uma ditadura. O Juscelino Kubitschek não, também uma figura carismática. Não que eles subverteram a ordem, mas que exerce esse determinado fascínio. A gente não pode esquecer que o JK, a partir de uma decisão pessoal dele, resolveu construir essa cidade, né, Brasília. Então, isso, em certa medida, não porque tradicionalmente estava previsto a construção de Brasília, ou porque existia uma lei que obrigava a construir Brasília, não. Foi, digamos, uma vontade, uma característica, e uma característica dessa pessoa que fez com que essa decisão fosse aceita, por mais que as pessoas, muitas vezes, algumas pessoas pudessem não concordar com essa decisão, ou com o conjunto de decisões que esse governante tomasse. Enfim, você tem a figura mais recente do Lula, exerce um certo um fascínio
e um poder carismático sobre as pessoas, muito além do exercício de poder da presidência da República, que ele em determinado momento teve, e muito além do que o próprio Partido dos Trabalhadores, do qual Lula, né, é o grande líder, mas ele exerce esse fascínio a partir desse carisma e um certo poder também a partir desse carisma. E a gente não pode esquecer da figura que está no poder agora, que é o Bolsonaro, que também tem um certo carisma, desperta essas paixões. Geralmente, a dominação carismática, ela exerce nas pessoas um fascínio e uma paixão. A dominação tradicional, não. As pessoas, é por força da tradição que respeita. O carisma, a dominação carismática, é pela paixão que ela exerce nas pessoas. Isso a gente pode falar que Jesus, Hitler, Lula, Bolsonaro e pessoas assim, eles exercem essa força. Evidentemente, eu estou falando isso em termos ideais, porque não é só nisso que se baseia a autoridade, né, de uma pessoa. O Bolsonaro tem autoridade, tem esse carisma, mas ele tem a autoridade, o poder dele só pode ser exercido, porque ele também está numa função legal que dá o poder a ele, que é a função de presidente da República, né? O Hitler, ele só também conseguiu ascender ao poder porque, em determinado momento, ele foi nomeado chanceler, né? Ou primeiro-ministro dentro da Alemanha. Então, essas pessoas elas ascendem ao poder e ocupam uma determinada posição legal, né? Que a lei diz que essa pessoa, a partir dessa posição, ela pode exercer determinadas funções. Lógico que a partir dessa posição determinada pela lei, elas muitas vezes podem subverter a própria lei, né? E foi o que, por exemplo, o Hitler fez, enfim, e outras pessoas também, no exercício do seu poder, fizeram, principalmente levando ao regime autoritário, mas nem todo mundo faz isso. O terceiro tipo de dominação, que é o mais comum na sociedade atual nossa, que é a dominação racional legal, né, que é por meio da lei, da legislação, construída racionalmente, tentando tornar o mundo mais eficiente, eficaz, ordenar o mundo de uma maneira eficiente, eficaz e efetivo. A sociedade cria leis, né, e essa dominação, e há uma aceitação de que essa lei deva ser aceita independente de concordar ou não. Então, a dominação racional legal é justamente quando um poder instituído ele tem sua força na legislação. Então, por exemplo, o Lula, que exercia todo esse fascínio sobre as pessoas, ele foi condenado e preso. Ele não concordou, até hoje não concorda, com os motivos alegados para sua condenação e prisão, mas aceitou, né? Se entregou, né? Depois, enfim, teve todo aquele, se vocês lembram bem, quando ele foi preso, enfim, lá em São Bernardo do Campo, teve toda uma situação de apoio, né, dos seus apoiadores, tentarem impedir a prisão dele, mas enfim, ele aceitou ir preso e ficar praticamente ou mais de um ano na prisão, mesmo não aceitando, porque ele aceitava o pressuposto de que a legislação poderia, então, geralmente quem vai preso nunca, enfim, nunca vai concordando com a prisão, mas as pessoas, de certa forma, a sociedade força as pessoas a aceitar de uma maneira forçosa também, pode, né, por meio da utilização da força, mas por meio da aceitação também. Então, se o juiz toma uma decisão de que você deva pagar uma determinada pensão alimentícia e você não concorda, inicialmente com aquilo ali, você simplesmente aceita. Você sabe que se você não aceitar também, você pode, inclusive, ser preso e ir para a cadeia por não pagar pensão. Mas, geralmente, as pessoas aceitam o poder do juiz definir isso. Eu posso não concordar com as posições do Bolsonaro enquanto governante, mas eu aceito o fato dele ter sido eleito, né, legitimamente, e está exercendo o poder
da presidência da República. Eu posso não aceitar determinadas posições, mas ele vai, essa posição, por estar na lei e essa lei ser racional, eu vou aceitar esse poder, essa autoridade, não dessa pessoa, mas dessa instituição que está, enfim, vinculado nesse momento àquela pessoa, mas eu vou aceitar a autoridade dessa instituição sobre mim. Então, assim, a dominação racional legal é uma dominação muito importante nesse momento nosso. E ela é o que conduz, principalmente a esfera pública da nossa sociedade, ela é o que conduz essa esfera pública, e aí ela, enfim, ela vai moldar a nossa sociedade atualmente. O Samuel pergunta aqui, professor, essas forças que você citou são diferentes ou são iguais? Elas são formas diferentes de dominação, tá? Elas são formas diferentes. Mas elas muitas vezes podem se misturar na mesma figura. Essa é a grande questão. Elas são tipos ideais. O Weber ele vai falar assim, olha, para a gente compreender a sociedade, a gente tem que fazer o exercício abstrato, é um exercício de abstração, de fazer assim, quais são as características dessa autoridade, por exemplo. E aí você vai dividir em formas, o que ele chama de tipos ideais. Então, há um tipo ideal de uma autoridade tradicional, que é a autoridade paterna, materna, ou a autoridade de um rei. Por que as pessoas aceitavam, até o século, no Brasil, a gente teve 2 imperadores, que o filho mais velho fosse nomeado rei ou imperador? Porque existe uma tradição que dizia que deveria aceitar, por pior que fosse essa pessoa. Estou lembrando aqui no Game of Thrones, para quem assistiu o Game of Thrones, o seriado, ou leu os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, existia um rei que era horrível, que era o Joffrey. Ele era horripilante como rei, mas a tradição dizia, ele era o primogênito, ele era o primeiro filho. Então as pessoas deveriam se submeter à autoridade dele, por pior que fossem suas decisões. Então a autoridade baseada na tradição, não existia uma lei escrita dizendo, olha, o primogênito e tal, mas existe uma tradição. Da mesma maneira, não existe uma lei que obriga você a obedecer seu pai e sua mãe, mas existe uma tradição em referência a isso. Não existe uma lei que obriga você a fazer uma primeira comunhão, a ouvir um padre falando e aceitar a autoridade dele. Não, mas existe uma tradição que vai fazer com que você faça isso, seja um padre numa igreja católica, seja um pastor na igreja evangélica. Então, esse é um tipo ideal de dominação, que dá legitimidade a uma autoridade. O outro tipo ideal é o carisma. Então, não é baseado na tradição, mas no carisma que a pessoa tem. Você acredita e aceita a autoridade dessa pessoa porque ela tem algumas qualidades que você acha extraordinária e ela vai fazer com que você, inclusive, possa romper com a tradição ou, enfim, mudar as formas legais de dominação, mas ou pode manter tudo do jeito que está, mas você acredita não pela lei, não pela tradição, você acredita por essa habilidade extraordinária dessa pessoa, tá? Agora, essa pessoa pode ser, inclusive, seu pai. Então, tá vendo que está se misturando a tradição, ele é o seu pai ou sua mãe, mas ela tem um baita carisma, né? Então, às vezes, sua mãe fala assim, filho, eu queria que você fizesse alguma coisa, e aí você não faz. Mas aí, quando seu pai pede para você, aí você faz. Ou o contrário, seu pai pede para fazer alguma coisa, você não faz, quando sua mãe pede, que tem mais jeitinho, não sei o quê, e aí você, ou seja, o carisma dela, uma qualidade dela, seja o jeitinho, seja o carinho, seja alguma coisa, ela está imiscuída, ela está misturada com essa tradição. Ela já tem uma posição de autoridade e aí tem o carisma. Mas, às vezes, não tem tradição nenhuma e só tem o carisma. Às vezes, tem a tradição, tem o carisma e tem a medida racional legal. Às vezes, legalmente, você precisa aceitar aquela tradição. Então, se você ama de paixão o Bolsonaro, ele é o maior estadista do mundo para você, então ele está numa posição que diz a lei que é uma posição de autoridade, e como ele falou alguma coisa, você vai seguir aquilo porque ele tem um carisma. Então, se ele falou, toma cloroquina pela boca, claro, cloroquina é pela boca, outras coisas são por outras formas, toma cloroquina, e você acredita, ele está numa posição de autoridade de presidente da República, mas ele também tem um carisma, algumas qualidades extraordinárias que você vai
aceitar. E aí, pelo carisma que tem a pessoa. A lei não está te dizendo para tomar cloroquina ou ozônio pelo ânus, mas ele falou, e se ele falou, você vai aceitar por essas qualidades extraordinárias. Agora, às vezes faz parte da tradição, às vezes a tradição e a forma de dominação racional legal, elas estão misturadas também. Tá? Então, às vezes, por exemplo, a Igreja Católica, ela tem toda uma estrutura, inclusive de direito canônico, que as pessoas têm que respeitar. Inclusive, então, a pessoa que toma a posição de um bispo ou de um papa, né, o bispo de Roma, ela tem, em certa medida, um carisma, sei lá, o Papa Francisco tem um carisma, né? E ela exerce uma influência, um fascínio pelas pessoas, das pessoas por conta de seu carisma, mas ele também tem que seguir aquele direito canônico que diz o que ele pode e o que ele não pode fazer. Tá? O padre, o bispo, etc., é a mesma coisa. Então, a gente tem a tradição, e tem o racional legal, e tem o carismático, tudo misturado. Só que são 3 características, 3 formas de exercício dessa dominação legítima, dessa autoridade, diferentes. Tá? Elas podem se misturar, mas elas têm, digamos assim, são feitas formadas a partir de características diferentes. Entendido as formas de dominação, ou as formas de legitimidade? Tá? Então, a política, de uma certa maneira, é algo que foi criado a partir das comunidades gregas, que se destinava a tentar resolver e criar as coisas a partir da polis, e a participação na política era a razão de vida de todo cidadão. A política entre os gregos, especialmente em Atenas, nos períodos que viveu a democracia, era uma política de cunho mais participativo. Os cidadãos, que não era todo mundo na sociedade, eram homens nascidos e de famílias tradicionais de Atenas, mas que que podiam... uma Atenas de 100 mil habitantes, eram cerca de 30 mil pessoas que participavam da vida, podiam ser 3 mil, 4 mil, até 30 mil, se eu não me engano, pessoas que participavam da vida política da cidade. Elas podiam exercer essas atividades próprias da política, ou como o próprio Aristóteles definir a política como a arte de bem governar os povos, né? Ou a arte de bem governar a cidade. Então, a política é uma invenção, uma criação grega, e toda a sua institucionalidade na Grécia Antiga tem uma característica muito diferente, e que muda a partir da modernidade, né? A partir do século XVI, Maquiavel já percebia o renascimento de uma política de atividades parecidas com aquilo que a gente via na Grécia, na Itália, do Renascimento. Então, Maquiavel vai defender a política como outra coisa, que ela teria como finalidade do príncipe, o líder político, manter a unidade e a prosperidade e a grandeza do reino, né? Manter a unidade é algo muito importante, né? Não permitir que esse reino se fragmente. Então, ele teria que... E o Maquiavel, na sua obra O Príncipe, ele vai analisar como a política é feita, e vai dar, inclusive, algumas dicas para que um príncipe, ou seja, um governante, consiga lidar com todos os jogos, com tudo que está em disputa no poder político. Tá? Enfim, deixa eu... Então, a política muda em relação aos modernos. A atividade passa da política a partir das revoluções inglesa, francesa e americana, que acontecem, a Revolução Inglesa primeiro, né, mas que mudam a sociedade ocidental, né, que trazem uma mudança muito grande para a sociedade ocidental, trazendo para exercício do poder uma nova classe social, a classe da burguesia, e aí e deixando de escanteio a aristocracia. Então, a Revolução Inglesa, Francesa e Americana tem essa importância,
e começam a colocar em questão o Estado absolutista, onde o rei tinha o poder de fazer praticamente qualquer coisa. E eles começam a diminuir a autoridade do rei, dando mais autoridade para esse conjunto de membros da esfera política, que vai ser, em certa medida, a partir dessas revoluções, vão ser eleitas pela população. Evidentemente, não necessariamente por toda a população. Inicialmente, o que existe são o voto censitário, né, o voto que depende da renda da pessoa, o voto basicamente masculino, o voto feminino vai sendo introduzido ao longo do século XX, enfim, esse voto vai sendo um direito que os cidadãos vão ganhando ao longo do tempo, tá? Mas então a política passa a ser vista como atividades relativas ao controle do Estado, e o que há é uma disputa do poder para exercício de uma liderança nesse mesmo Estado, tá? Então a política, ela envolve o poder como recurso e o Estado como instituição onde esse poder vai ser disputado, tá? O Estado, por sua vez, ele pode tomar formas de organização diferenciadas, como uma monarquia, o exercício do poder por uma pessoa, ou uma república, tá? Que é o exercício de poder compartilhado pelos cidadãos, onde não é uma pessoa que vai tomar conta, mas o conjunto de cidadãos que fazem parte dessa sociedade. Os sistemas de governo podem ser presidencialista ou parlamentarista. O sistema de governo presidencialista, a população elege o governante, né? Elege o presidente da República. E no parlamentarismo, a população, os cidadãos elegem o parlamento, que elegem um chefe de governo, que é, no caso, o primeiro-ministro, o chanceler, a depender do país, ele chama de uma coisa diferente. O nosso sistema de governo, ele é presidencialista, ele tem um parlamento, mas ele é presidencialista, tá? A gente elege o parlamento, né? A gente nem chama de parlamento, a gente chama de congresso. A gente elege o congresso em duas casas, que é a Câmara e o Senado, e elegemos também o presidente. Num parlamentarismo típico, as pessoas elegem só o parlamento, e o parlamento elege o chefe de governo. Por exemplo, a Inglaterra, ele é um parlamentarismo, apesar dele ser também uma monarquia parlamentarista. A figura da rainha, ou do rei na Inglaterra, ele tem muito pouco poder, quase nenhum. O governo é feito pelo parlamento, que nomeia o seu primeiro-ministro. A Alemanha não tem rei, não tem rainha, não tem nada disso. Ele é um parlamentarismo puro. O que é um parlamentarismo puro? A população alemã elege o parlamento, os parlamentares vão tentar fazer uma disputa para ver quem vai eleger o seu primeiro-ministro. Israel é da mesma maneira. A população vota nos parlamentares, e os parlamentares vão escolher seu primeiro-ministro como chefe de governo, e o primeiro-ministro vai nomear o seu gabinete, digamos assim, que são o seu conjunto de ministros, tá? No nosso caso, a gente vivencia o presidencialismo. E aí entra na participação política, onde entram os partidos. As formas de participação política, elas se baseiam nos sistemas eleitorais e nos partidos políticos. Eles podem ser monopartidários, tá? Bipartidários ou multipartidários. O monopartidário é quando existe só um partido. Os países, os estados comunistas, geralmente eles são monopartidários, então só existe o Partido Comunista, tá? O Partido Comunista Chinês, na China, o Partido Comunista Cubano, em Cuba, o Partido Comunista da Coreia, que é na Coreia do Norte, enfim, ali você não consegue exercer o poder se você não fizer parte desse único partido que é permitido. Existem os sistemas bipartidários, tá? Existem dois tipos de bipartidarismo. O bipartidarismo de fato e o bipartidarismo de direito. O que é um e o que é outro? O bipartidarismo de fato é quando um país permite a existência de vários partidos, mas de fato o que disputa o poder são dois partidos.
como é o caso norte-americano, por exemplo. E existe o bipartidarismo de direito quando a legislação só permite dois partidos, como foi o Brasil no período da ditadura militar, que a gente só tinha dois partidos, o partido de situação, que era a Arena, e o partido de oposição, que era o MDB, que depois virou PMDB, que agora voltou a ser MDB. Tá? E o sistema que é mais difundido nas democracias ocidentais, que é o sistema multipartidário, que permite a existência de quantos partidos conseguirem se legalizar, né? E o Brasil é um país multipartidário, tá? Então, os partidos políticos é como as pessoas se organizam para tentar disputar o poder do Estado. Então, você não consegue no Brasil ser candidato a deputado, a vereador, a prefeito, a presidente da República, se não estiver por dentro de um partido. Então, o partido é essa instituição, essa entidade que organiza as pessoas politicamente para disputarem o poder. Não só para disputarem o poder, mas para fazer essa disputa de quais são os caminhos que aquela cidade, aquele país, aquele estado ele deve seguir. Então, o partido ele tem um monopólio disso, né? Nos países da democracia ocidental, você não pode simplesmente uma empresa montar o partido, né? Eles têm que se organizar, as pessoas que são vinculadas a uma empresa têm que se organizar em um partido e disputar o poder por esse partido, ele que tem um monopólio, tanto para se candidatar aos cargos do poder executivo, né? Governador, presidente, prefeito, quanto para fazerem parte do sistema dos cargos do poder legislativo, a Câmara de Vereadores ou a Câmara Distrital, que no IDF, as Assembleias Estaduais ou a Câmara Federal ou o Senado, que aí as pessoas têm que se vincular ao partido para disputar aquilo ali, tá? Essa é uma discussão, inclusive, longa tem gente que defende, por exemplo, o fim dos partidos, ou que as pessoas possam não o fim dos partidos, mas que as pessoas possam se candidatar sem pertencerem a partido nenhum, tá? Mas no Brasil não é permitido isso. E os partidos vão disputar esse poder por meio das eleições. E aí nós temos sistemas eleitorais diferenciados, sistemas majoritários, que elegem quem tem maior quantidade de votos é eleito, quem não tem a maior quantidade de votos perde a eleição. O voto para presidente da República, por exemplo, é voto majoritário. E os sistemas proporcionais, em que que se dá principalmente na eleição para parlamentos, né, ou unicamente para a eleição para parlamentares, em que você vota num candidato de determinado partido e, a depender da quantidade de votos, não só do seu, mas de votos que esse partido teve, ou essa coligação teve, ele vai ter um número de cadeiras específicas dentro do parlamento. Então, não é, por exemplo, na Câmara Federal, não são os mais de 500 deputados mais votados no Brasil que vão ter uma cadeira, né? No caso do Distrito Federal, nós temos 8 vagas, não são os 8 candidatos mais votados que vão para a cadeira, ou seja, não é um sistema majoritário, de maior voto que ganha, mas proporcional, no sentido de que aquele partido teve 1.000 votos, o outro teve 500 votos, o que teve 1.000 votos tem direito a 2 vagas, enquanto que teve 500 votos vai ter direito a 1 vaga, então é proporcional o sistema, que pode ser em lista aberta ou lista fechada. Em determinado momento, depois eu explico esses dois sistemas, e a gente tem aí também espectros ideológicos diferenciados entre os partidos de direita e esquerda, que a gente retoma também num segundo momento, em outra aula, tá? Porque eu já me adiantei demais, enfim, falei demais aqui. Então, basicamente, esses são os assuntos que a gente tratou antes da pandemia, e a gente vai retomar essa questão, principalmente da questão do ponto da legitimidade, como é que se constrói a legitimidade do poder, na aula que vem, tá certo? E podemos retornar também aí, se tiverem dúvidas em relação aos sistemas partidário, monopartidário, bipartidário, o sistema proporcional
eleitoral proporcional ou majoritário, a gente pode retomar na próxima quinta-feira, tá certo? Vocês conseguiram acompanhar, gente? Eu acho que eu falei demais e não vi mais manifestações no chat, tá? Enfim, é isso. Essa aula está sendo gravada, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Colocar no YouTube e na própria sala de aula. E na quinta-feira a gente retoma esse assunto que a gente viu no dia de hoje, tá? Eu vou passar para vocês até o final da manhã, espero, mais um estudo dirigido para vocês entregarem na semana que vem, além desse. Não, se bem que. Não, vai ser só esse mesmo, tá? Na semana que vem eu passo outro. Esse que já está disponível, tá? Vocês já podem acessar e responder, tá certo? Tem basicamente duas questões, um que fala sobre os tipos de dominação do Weber e a questão do poder de legitimidade, e o outro que vai falar sobre os sistemas de governo e poder político e Estado, tá bom? Então, vocês já podem responder isso aí até o final da semana que vem. É isso, pessoal. Obrigado. Espero que tenha sido proveitoso. E na quinta-feira que vem, exatamente o mesmo horário. Mesmo horário. E possivelmente, no mesmo, a gente vai utilizar o mesmo link. Se o link não funcionar, 10 minutos antes da aula eu mando um novo link, tá bom? E aí mando para vocês por e-mail e mando para a Giovana também pelo WhatsApp. Um beijo grande a todas e todos, um abraço e até mais.